Boa noite. Boa noite, boa tarde, boa noite. Tudo bom aí? Hoje vamos dar sequência na viagem missionária do apóstolo Paulo, né, Márcia? Hoje nós vamos dar sequência, Niete. A Niete chegou mais cedo hoje, olha só, o Nogueira chegou. Ô Niete, aqui é 6:30 da tarde, aí é 6:30 da noite, né? Da manhã. Nossa, Niete, você acorda cedo, hein? Gente, essa Niete, viu, o Nogueira e Márcia, ela é lá de Birigui, nossa ovelhinha lá querida, foi pro Japão e tá de volta já logo, né, Niete? Hoje nós vamos então estudar o capítulo 15. Veja bem, a primeira viagem missionária terminou. Nós falamos ontem que eles chegaram de novo em Antioquia da Síria e relataram lá na igreja, viu, Irenice? Eles relataram, Luciana, as coisas que eles fizeram na primeira viagem. Então reuniu a igreja e falou assim: agora eu vou contar para vocês o que é que nós fizemos. E contou. Aí a igreja estava vivendo em paz, eles estavam pregando o evangelho, estava uma belezinha. Mas igreja não consegue viver em paz, tem que ter briga. Ô demônio desgraçado, o demônio fica arrumando confusão. E aí, sabe o que aconteceu? Tinha alguns irmãos lá, sabe aqueles irmãos mais consagrados? Aqueles irmãos exigentes, chato, enjoado, fica parecendo que Deus é propriedade deles e eles sabem a teologia. E se não for aplicada a teologia deles, não funciona a igreja. Então, o capítulo 15, ele já começa falando que tinha alguns indivíduos que eles ficavam ensinando os irmãos gentios e falando para os irmãos gentios: irmãos gentios, se vocês não circuncidarem, ou seja, se vocês não se transformarem em judeus, vocês vão para o inferno. Tem que circuncidar igual judeu. Jesus Cristo é o filho da promessa, mas ele veio para os judeus. Então, você pode ser gentio, mas tem que circuncidar. Senão, você não vai para o céu. Né, Ana Maria? Tem que circuncidar. E aí começaram os problemas teológicos. Ei, você vai ver que eles tiveram que marcar a primeira reunião do presbitério da história da igreja por causa desse problema teológico. Então, Paulo e Barnabé, eles ficavam discutindo com esses judeus que queriam fazer os gentios fazerem a circuncisão. Paulo e Barnabé, sabe, o Ivanilde, eles ficaram discutindo com esses gentios, depois que chegaram da primeira viagem missionária, Orlando, e aí discutindo, Paulo e Barnabé então falou assim: tá bom, vocês estão muito confusos, estão arrumando confusão demais. Eles falaram assim: vamos marcar uma reunião do presbitério. Vamos marcar a reunião do presbitério, aí a gente chama os presbíteros, a gente chama Silas, chama todo mundo e vai para Jerusalém discutir se tem que circuncidar ou não tem. Ei, mas eu vou te falar, né? Em vez de eles evangelizar, agora eles tiveram que parar, reunir o presbitério para discutir. Então, diz que eles foram para Jerusalém para reunião. E no versículo 2 fala que do presbitério mesmo. E no versículo 3, falam que eles, de novo, lá no presbitério, eles prestaram relatório no presbitério da primeira viagem missionária deles. Então todo mundo ficava feliz, alegre, achando bom, e eles contavam, sabe, o apóstolo Paulo e Barnabé, sobre a conversão dos gentios. Olha, os romanos estão se convertendo. Aí os irmãos lá da região de Jerusalém ficavam felizes porque os gentios se convertiam. Era tudo lindo, né, Maria Lúcia? Tudo maravilhoso. Mas o inferno dos judeus
que queria circuncisão, continuava atrapalhando a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo contando que os romanos se encontraram com Jesus, se entregaram para Jesus, a vida deles era outra, estava transformada. Aí vem esses danados dos fariseus no versículo 4, fala que eles foram bem recebidos antes da reunião. O versículo 4 fala. Aí no versículo 5, e aí começa a falar assim, que depois que eles relataram, os fariseus legalistas, presta atenção, os fariseus legalistas já estavam nos bastidores, não tinha começado a reunião para discutir a circuncisão ainda. Mas o que aconteceu? Aconteceu que, enquanto o apóstolo Paulo e Barnabé estavam contando, fazendo o relatório, que eles pregaram o evangelho e muita gente se converteu, os fariseus miseráveis, desgraçados, eles estavam cochichando no ouvido dos irmãos. Os irmãos não podiam ouvir o relatório do apóstolo Paulo, porque tinham que ouvir os fariseus falando, eles pregaram para judeu, hein? Vão votar a favor da circuncisão aí. O judeu tem que fazer circuncisão, senão não vai para o céu, senão não pode ser membro da nossa igreja, senão não é bebê. Pelo amor de Deus, hein, Orlândia? Pelo amor de Deus. Então o que aconteceu? Esses fariseus legalistas, no capítulo 5, já prepararam, então começou a reunião do presbitério. Veja bem, terminou a primeira viagem missionária e não começou a segunda ainda. Esse é o ínterim das duas viagens. Então, Nayara, agora os fariseus estavam na reunião do presbitério juntamente com Paulo e etc e tal. Aí Pedro toma a palavra e diz para eles, eu vou resumir, Pedro toma a palavra, lá na reunião do presbitério, ele fala, peça a palavra. Aí o presidente do presbitério falou, pode falar, pastor Pedro. Aí o Pedro chegou e falou para os fariseus, falou no presbitério, gente, vocês sabem que eu preguei muito para gentio. Os gentios que se encontram com Cristo, eles são filhos de Abraão. E não precisa mais da circuncisão, porque hoje nós somos salvos pela graça, não é pelo corte do prepúcio, não é pela circuncisão que a gente é salvo. Então vocês estão discutindo coisas inúteis, não precisam. E aí diz que eles, Paulo e Barnabé, aí no versículo 12, eles contavam novamente e... Veja bem como eles falavam. E toda a multidão silenciou, passando, no verso 12, passando a ouvir Paulo e Barnabé que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Vocês estão vendo? Enquanto o fariseu estava discutindo sobre circuncisão, Paulo e Barnabé e Pedro estavam de novo falando, gente, vamos nos alegrar com os que se converteram. Os romanos, os gentios, aceitaram Jesus, amém, aleluia. E eles, não serve, tem que circuncidar. Oh, inferno que acontece, viu? Aí a gente olha no versículo 13, Tiago, Pedro, aí ó, depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Aí diz que Pedro expôs Simão, como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome. Você está vendo? Esses conheciam a Bíblia e estavam trazendo a Bíblia e falando, gente, Deus preparou eles, esses gentios, eles merecem a graça de Jesus. Aí era uma discussão teológica, mas os fariseus não queriam saber disso. Eles queriam era briga, queriam confusão, queriam tas crentes danados, viu? Aí nos Estados Unidos, Juninho, tem essas coisas ruins também, esses fariseus aí, que fica, Jesus, é pela graça, irmão, entendeu isso? Não depende de você.
Se depender de você fazer circuncisão, você vai para o inferno. Por quê? Porque nós não conseguimos seguir a lei. E o Pedro, o Paulo, o Barnabé, o Silas e outros mais estavam falando para os fariseus: fariseus, deixa o gentio sossegado. Eles já aceitaram Jesus. Não queiram fazer circuncisão deles também. Lá nos Estados Unidos tem uns também desses, o Juninho tá falando. Bem feito, não é só aqui não. Se bem que na nossa igreja não tem, viu? Os meninos aí, né, Celso? Sim. O Celso é presbítero, tá aí, ó. Não tem. Porque se tiver, o Celso entra em ação. O Celso é um Barnabé. O Natan é um apóstolo Paulo. A Ana Esther é um Silas. O Washington é um Pedro. Eu sou um pecador miserável. E você que me ouve, por favor, tome cuidado com esse povo fariseus. Então, os gentios, Tiago e Pedro, pedia para deixar os gentios sossegados. E diz: basta olhar para a lei que diz que os gentios também seriam salvos. Aqui nós vemos isso, Tiago e Pedro falando: gente, para com isso, basta olhar para a lei, que a lei fala que os gentios também serão salvos, independentemente de circuncisão. Mas aí, eles chegaram no meio termo, porque o fariseu tem que ganhar alguma coisa. É pela graça? Não, mas então nós temos que falar uma coisa para eles. Porque não tem culto nas sinagogas? Tem. E na sinagoga fala o quê? Que nós não podemos adorar ídolos, que não podemos comer carne sufocada, que não podemos adulterar. Tá aqui, eu vou ler esse texto. Vamos apenas ensinar o que é nova vida. Não comer carne de animais sufocados, nem tomar do sangue do caboclo, do frango lá, contaminações com ídolos, relações sexuais ilícitas. E aí, então eles chegaram na conclusão seguinte: então tá bom, não precisa circuncidar os judeus, os gentios, mas tem que falar para eles que eles têm que mudar alguma coisa, não pode mais comer carne de frango sufocado. E olha só, relações sexuais ilícitas, também não pode ter. Já não podia. Mas tinha que pôr lá no relatório deles, senão eles não iam votar a favor. Comer carne de animais sufocados, contaminação com ídolo. Isso já podia, por acaso? Não podia, nem hoje pode. Mas tinha que, os fariseus tinham que ganhar alguma coisa, né? Então, meus irmãos amados e queridos, no verso 22 termina a reunião e eles escrevem para os irmãos de Antioquia, da Síria e da Sicília. No verso 25 ao 29, fala para eles: olha, não precisa então circuncidar, mas nós estamos mandando a seguinte recomendação: a bula papal. Eu ironizo mesmo. Veja bem que ridículo. Eles botaram no 25 ao 29. Recomenda então, lá na Antioquia, na Síria, na Cilícia e vai para frente, que não pode, tem que guardar das relações ilícitas, não pode comer coisa sacrificada a ídolos, não pode comer carne sufocada. E aí no verso 30, verso 29, fala que Judas e Silas, eles foram com o apóstolo Paulo e Barnabé para Antioquia. Então Judas e Silas, eles foram ajudar o apóstolo Paulo e levar a carta, levar a decisão do presbitério, lá em Antioquia, onde estava dando confusão. Aí eles ficavam aconselhando, era uma gracinha. Judas, não é o Judas que traiu Jesus, não, aquele caboclo já tinha ido. É outro Judas. Depois nós vamos falar qual que é o Judas. Então o Judas e o Silas, que gracinha, eles tinham paciência, explicavam para os irmãos, sabe, ô Lucas Baggio? Eles falavam com amor, então eles ficavam dando aula, dando conselho para eles. E Paulo e Barnabé, eles demoraram lá em Antioquia, eles ficavam ensinando.
E Silas também resolveu ficar com eles lá em Antioquia. Por quê? Agora eles chegaram em Antioquia de novo. Então o que é hoje? Já terminou. Hoje nós vimos a reunião do presbitério. Por que o presbitério se reuniu? Para resolver um problema teológico. Que os judeus, os fariseus, queriam circuncidar os novos convertidos. Será que hoje não tem essas confusões, não? Não, tem que batizar por imersão. Não, batizar por aspersão. Não, batizar por efusão. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Você fala em línguas? E papapá, você expulsa demônio? Você não sei o quê? Sabe? Umas palhaçadas que até hoje tem. Em nome de Jesus, não some de perto de nós essa desgraça aí. Isso não serve. Isso não é coisa de Deus, sabe, Brunão? Não é coisa de Deus. Então o que o texto mostra para nós agora? É que eles decidiram, nessa reunião do presbitério, eles chegaram numa conclusão. É só isso que eu quero que você entenda. Não precisa circuncidar, mas precisa guardar das relações sexuais ilícitas. Isso antigamente já não podia, mas eles tinham que falar. Botar lei em cima de quem se converteu. Não pode. Já não podia mesmo se não fosse crente. Segunda coisa, adorar ídolo. Não pode, já não podia. Comer carne de frango sacrificada, sufocada, lá na lei de Israel, isso aí depois que Jesus Cristo veio, acabou tudo. Mas tinha que pôr. Então põe lá também. Então, meus irmãos, era isso. Aí, o que aconteceu? Judas, Silas, Paulo, Barnabé e outros foram para Antioquia, levaram o relatório, e eles então, depois da primeira viagem missionária, fizeram uma reunião do presbitério, e agora começa a segunda viagem missionária, que é para amanhã, tá bom? Capítulo 15, de verso 30 em diante, aí começa a segunda viagem missionária. Então nós já estudamos, quando o apóstolo Paulo foi para Damasco, já estudamos a primeira viagem missionária, estudamos a primeira reunião do presbitério, e agora nós vamos estudar a segunda viagem missionária. Vocês vão sair daqui bacharéis em viagem missionária, tá bom? Deus abençoe você, que Deus proteja o Juninho lá nos Estados Unidos, a Niete lá no Japão, a Ivanilde lá no Birigui, o Lucas Baggio, o Brunão, esse povo tudo que está aí. Deus abençoa seus familiares, seus filhos, seus netos, seus avós, sua igreja. Deus abençoe. Deus cuide de vocês. Deus cuide também de mim. É em nome de Jesus que nós oramos, pedindo para que Ele nos dê tudo o que necessário for, sabe, Adalisa? Para que a vida nossa continue em novidade de vida. Maria Lúcia, fica com Deus, Deus te abençoe, e a todos mais. Olha, um beijo de longe para você, um sorriso de longe, um abraço de longe. Amanhã, às 18h30, segunda viagem missionária. Obrigado a todos.